Meus irmãos, nós já ouvimos tanto sobre Filipos e Tessalônica, até estamos em Tessalônica, até saímos de Filipos. Então, mas eu gostaria de chamar atenção, às vezes, para a questão de estudo. O capítulo 17 de Atos é um capítulo pleno. 3 cidades importantes formam o capítulo 17 de Atos: Tessalônica, Bereia e Atenas. E de Atenas é que Paulo vai para Corinto, já no capítulo 18. Mas aqui, no capítulo 17, começa a primeira cidade. Eu gostaria de ler um pouquinho. A palavra de Deus está escrito: quando Paulo sai de Filipos, a Bíblia diz assim: tendo passado por Anfípolis, lembra? Nós passamos. E a Polônia, passamos. Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Em Filipos não havia, em Tessalônica havia. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Nós lembramos aqui essa palavra, como o evangelho foi bem recebido em Tessalônica. Por 3 sábados, a Bíblia diz que Paulo arrasou. Ora, ninguém melhor do que Paulo para fazer isso. Primeiro, ele usa aqui, Lucas usa aqui 4 palavras-chave. A primeira é dialogou, perguntas e respostas. Ele fazia perguntas como um incentivo para gerar uma resposta que desse a ele a direção para prosseguir. Ele explicou, ele abriu as Escrituras. Ele não fez uma propaganda de Jesus, ele provou através do que estava escrito. Fazer uma propaganda, você pode falar bonito. Agora, diante do que está escrito, e ali era a sinagoga, eles conheciam as Escrituras. Então, ele abriu as Escrituras, explicou e provou, através da Escritura do Antigo Testamento, que Jesus é o Cristo. E ele mostrou as evidências. Então, você vê uma palavra, o ensino contundente do apóstolo Paulo
dentro da sinagoga. E por causa disso, nós vamos ver o fruto. A Bíblia diz aqui no versículo 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e mulheres distintas. É uma coisa que nos chama a atenção, que os judeus, nós já falamos sobre inveja, tiveram inveja. Nós já falamos sobre isso lá atrás. Como desperta a inveja. A inveja é uma carnalidade que traz ódio, mas também traz desejo de sangue, desejo de morte. A inveja, quando vem, ela vem com o desejo de destruição. Então, isso daí tem uma fonte. A primeira vez que entrou isso na espécie humana, entrou pelo pecado, mas a primeira demonstração foi em Caim. E você vê como continua. Agora, uma das coisas que nós podemos imaginar é como as coisas se repetem. Satanás não é criativo. Ele usa sempre os mesmos métodos. Vamos ver só 2 exemplos na Escritura. Vocês lembram, lá, a Bíblia diz que os judeus arranjaram, trazendo consigo alguns homens maus. Maus, dentre a malandragem. Quer dizer, não eram nem pessoas que trabalhavam. Malandragem. Ajuntaram a turba, alvoroçaram para matar. Vocês lembram que já aconteceu isso? Na Bíblia? Quando nós lemos lá em Juízes 9, lembra? Juízes 9, quando morreu Jeroboão, ele deixou 70 filhos. Um dentre eles, que era Abimeleque, era filho de uma concubina de Jerubaal, que era de Siquém. Ele quis usurpar o lugar do pai, porque Jerubaal nunca quis ser rei de Israel. Então, ele fez uma propaganda e disse: que vos parece melhor? Que 70 homens reinem sobre vocês ou só um? E ele fez a propaganda dele porque a família da mãe dele era de Siquém, os tios, o avô e tudo mais. E ele pediu que o ajudassem para que fosse ele, cidadão de Siquém, o rei sobre o povo. Então, foi dado a ele, tiraram do templo de Baal Querite, Juízes 9:4. Eu vou ler para vocês. Tiraram peças de prata e deram a ele, para ele fazer a turma dele, o pequeno exército dele. E a Bíblia, e ele ainda diz: lembrai-vos que eu sou vossa carne e vosso sangue. Então deram para ele 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque, olha o que ele vai fazer, alugou alguns homens maus, levianos e atrevidos que o seguiram. Ele pega o dinheiro que estava na casa do Deus que eles adoravam em Siquém, alugou homens levianos. Foram lá, sabe o que eles fizeram? Ele pegou esses homens, eles foram a Ofra, eles mataram os filhos de Jerubaal todinhos, em cima de uma pedra. Sobrou só Jotão, que era o caçula, que se escondeu, e depois nós vemos o apólogo de Jotão. Mas você vê que ele se une a homens
maus, homens levianos. Então ele tinha consciência de que ele precisava desse tipo de gente para fazer o trabalho sujo dele. Depois nós vamos ver mais um pouco no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Vocês lembram bem das vinhas de Nabote, né? 1 de Reis 21, quando o rei queria as vinhas de Nabote. Mas acontece que as vinhas de Nabote eram terras trazidas por herança. E pela lei da terra que Deus tinha dado, herança não pode ser vendida em perpetuidade. Poderia vender a sua terra até 49 anos. No 50º ano, que era o ano do jubileu, a terra voltava para o seu dono. Porque isso evitava que ficasse gente sem terra, não é? Então, as vinhas de Nabote faziam parte da herança dele. Então, o rei gostou das vinhas de Nabote e disse para Nabote: olha, eu quero a sua vinha. Eu posso comprar, pagar você em dinheiro, ou eu posso dar uma outra vinha onde você escolher. Mas a sua eu quero para mim, que fica perto do meu palácio. Nabote disse: Deus me livre de vender a herança do Senhor. Porque Nabote não queria ficar fora dessa aliança. Ele estava certo. Estava em conformidade com o que Deus tinha dito. O rei foi para casa. E ficou triste. Não comeu e chegou a esposa dele. Aquela princesa linda, inteligente, que mandava na casa. O nome dela era Jezabel. E ela simplesmente chegou para ele e diz assim, 1 de Reis 21, e ela diz para ele, que é isto que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele respondeu, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Levanta, come e alegra-te. Alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então, a Bíblia diz que ela escreveu cartas, dizendo, apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Então você está vendo? Isso não é uma coisa nova. Falso testemunho não é coisa nova. Nós falamos, quando falamos de Esmirna, que Jesus Cristo disse, o diabo está para lançar entre vós, alguns de vós em prisão para serem testados. Sofrereis prisão de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então agora nós vemos aqui os judeus fazendo a mesma coisa. Vamos ver algumas coisas interessantes que vão acontecer aqui, não é? Eles vão à casa de Jasão, mas eles não vão encontrar Paulo ali. Graças a Deus eles não encontram. Porque se eles encontram, era para matar.
Porque nós sabemos que a inveja, a direção da inveja é a morte. Paulo, quando começou como diz a Escritura, a razoar sobre as Escrituras, o desejo dele é que os judeus fossem ver nas Escrituras, fossem buscar nas Escrituras para encontrar a verdade. Esse era o objetivo de Paulo. E, em vez disso, eles não foram para as Escrituras, pelo contrário, eles criaram raiva de Paulo. E então, o que foi que aconteceu? Juntaram homens maus e foram à casa de Paulo. Não encontraram nem Paulo nem Silas. Arrastaram Jason, porque estava hospedando Paulo. Alguns dizem que esse Jason era parente de Paulo. E os discípulos que estavam lá e levaram. Agora, você vai ver aqui que a acusação deles, olhe a acusação, está no versículo 6 e 7. Porém, não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades. O que é que os irmãos tinham a ver com o que Paulo tinha feito? Mas eles queriam sangue. Eles estavam com cheiro de sangue. Clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Por acaso isso é verdade? Foi isso que Paulo ensinou? Não, eles mentiram, testemunharam falso. E isso nos lembra o que está escrito lá em Lucas 23, no versículo 2, quando vem a acusação sobre Jesus, quando os judeus dizem, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Foi a mesma acusação que fizeram contra Paulo. Então você vê, como eu disse, o diabo não é muito criativo. As acusações são sempre perniciosas. São de acordo com o que eles têm na cabeça. Quando eles vão para acusar por inveja, eles derramam as sujidades deles, como a gente vê muito bem isso lá na carta de Judas, eles derramam as sujidades deles, botando na boca das pessoas aquilo que está na alma deles. E foi assim que eles trouxeram uma perseguição tão grande para Paulo. E Silas, depois de 3 sábados magníficos em que as pessoas ali receberam a palavra de Deus aqui em Tessalônica. Nós vemos também que, por causa disso, Paulo teve que sair daqui. Mas nós lembramos que a semente plantada aqui foi uma semente que produziu uma igreja fantástica aqui em Tessalônica. Nisso nós vemos a questão das armas. A Bíblia diz, as nossas armas não são carnais, são poderosas em Cristo para destruir barreiras, anulando sofismas e toda sorte de pensamento que se levante, levando cativa a nossa mente à obediência em Cristo. As nossas armas. O que significa? Nós usamos armas da luz porque nós pertencemos ao reino da luz. Contrário disso, tem o império das trevas e eles usam as armas das trevas. Precisamos aqui pensar um pouquinho sobre essa questão. Em Abraão, Deus chama 2 descendências. Uma descendência física, consanguínea, através de Isaac, aonde, para essa descendência, Deus dá uma promessa física, uma promessa visível, que é uma terra, a terra da promessa.
nesta terra da promessa, eles vão encontrar inimigos físicos. E para expulsar e para derrotar esses inimigos, eles vão ter que usar armas físicas, vão ter que matar, derramar sangue, expulsar, tocar fogo em cidades. Então, esta é a descendência física de Abraão. Mas de Abraão também, Deus chama uma descendência espiritual, porque Abraão é o pai da fé, e a fé é um dom espiritual. Nessa descendência espiritual, que vem através de Jesus, para essa descendência ele dá uma promessa espiritual. O reino espiritual, com inimigos espirituais, e nós vamos usar armas espirituais. Não é? Então, quando nós, reino espiritual, tudo o que aconteceu com Israel para entrar na terra prometida, acontece conosco para entrarmos na nossa promessa, que é o reino. Lembra que eles atravessaram o rio Jordão para pisar em Gilgal, que já era a terra prometida? Nós passamos pelo batismo. Quando eles pisam em Gilgal, que é o primeiro lugar da terra prometida que eles pisam no reino, ali é o berçário, ali é o novo nascimento. Aí tudo que vai acontecer na história de Israel tem a ver com a igreja, é a nossa caminhada. Vão celebrar a Páscoa, vão ter a circuncisão, vão lutar em Jericó, e aí em diante vai embora. O que eu quero chamar a atenção é que uma vez que nós somos herdeiros desse reino, nós precisamos ficar mais atentos, porque quando Jesus falou para os fariseus, que perguntaram para ele sobre como viria o reino de Deus, ele disse: não verá o reino de Deus com visível aparência. Não podereis dizer, aqui está o reino de Deus, ou lá está ele. O reino de Deus está dentro de vós. Então, se nós dermos mais atenção a isso, que armas nós estamos usando? Quais são as armas que nós usamos na nossa batalha, na nossa milícia, na nossa guerra diária? Porque muitas vezes nós somos tentados a usar as armas carnais. Mas Paulo está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais. Então nós não podemos usar a revanche, a inveja. Não podemos, porque isso é arma do império das trevas. Nós temos que usar as armas do reino da luz. E é difícil? É, porque nós somos pecadores, filhos de Deus, estamos no caminho da santificação, temos o Espírito Santo em nós, tudo isso. Mas nós precisamos lutar contra nós. Lutar contra os outros é fácil, mas lutar contra mim mesmo, eu é que sei. Então, nós precisamos nos esforçar mais. Não é simplesmente dizer, mas é porque eu sou sanguíneo. Mas é que eu ainda sou carne. Não, irmã, eu sou colérica. Eu estava olhando no livro tal, nas especificações, eu sou o tipo colérico. Você era. Agora você tem um espírito de mansidão. A Bíblia diz, Jesus Cristo abriu a boca e disse, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, a promessa. Os mansos terão deleito sobre deleito no Senhor. Os mansos possuirão a terra e se deleitarão em abundância de paz. E quantas vezes nós temos, não, mas é porque eu puxei ao meu avô, que era assim, ou eu tenho sangue italiano.
quando eu fico tique-tique nervoso, nós não podemos, porque agora nós pertencemos ao reino que veio. Olhe, Jesus anunciou: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. É uma outra dimensão. Somos cidadãos do outro reino. Somos filhos de Deus. Olha as armas que o povo das trevas usa. Alugam, como aqui esses judeus, não é? Eles encontraram homens da malandragem, homens maus. Que judeus são esses? Que estão na terra dos outros, que aqui não era Israel. Mas eles vão contra um outro judeu. Paulo tinha pregado 3 sábados na sinagoga. Tinha mostrado que ele era um judeu, que ele conhecia as Escrituras, que ele amava o Deus de Israel. Ele não pregou nada contra a lei. Ele amava Israel. Ele não fez algo que pudesse machucar nenhum judeu. Mas você vê que a inveja aflorou. E eles sabiam onde estavam homens maus da malandragem. Foram lá procurar. Para trazer aqui, para fazer a bagunça deles, o que na realidade eles queriam não era mandar Paulo e Silas embora, eles queriam ver sangue. Essa necessidade de sangue já vem vindo há muito tempo, porque agora nós estamos fazendo o início praticamente da segunda viagem, mas nós já vimos na terceira viagem. Essa inveja que Paulo despertava nas pessoas vai acompanhar o ministério dele até o final. Eu não sei se você já foi vítima de inveja. Talvez você não se percebeu, mas pessoas podem tentar prejudicar você por inveja. Ninguém tem inveja daquele que está derrotado. Então você não precisa orar e pedir a Deus: Senhor, não permite que as pessoas tenham inveja de mim. Não, vai ter. O único jeito de você não sofrer por causa de inveja é você não ter nascido. Se você prospera, a gente vê inveja ministerial. Inveja do outro porque a igreja é maior, o outro porque consegue mais sucesso como pastor ou, sei lá, como diácono, sei lá o que for. Sempre tem a inveja. Eu, particularmente, eu digo para vocês que só precisa ser pecador para sentir inveja. Eu sei a história de Essa história quem contou para nós foi Campbell McAlpine, da Austrália, num congresso na Inglaterra. Ele disse que tinha Satanás estava querendo derrubar um pastor, um homem santo. Ele queria um escândalo na vida daquele homem. Então, deixou muito dinheiro, providenciou para que dessem muito dinheiro fora do gasofilácio para o pastor pegar. Então, ele ia ser vencido pelo roubo. Ele botava tudo na conta da igreja. Depois mandou moças bonitas para assediá-los. Ele venceu todas elas. E assim, Satanás foi mandando castas e castas de demônios para derrubar o exemplo de vida daquele homem. Cada demônio voltava para ele e dizia: não consegui. Satanás disse: vocês não sabem o que fazer. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Esse pastor, ele era um pastor amado de todos. Mas do lado, na outra cidadezinha, tinha um pastor que não queria nada.
não trabalhava, era mais preguiçoso. Então, Satanás mexeu lá os pauzinhos dele e esse pastor, que era preguiçoso, foi elevado a bispo. Então, quando chegou a notícia para esse pastor maravilhoso que o outro pastor tinha sido elevado a bispo, ele se encheu de inveja. Aí Satanás disse, está vendo como é que a gente vence? Está vencido, porque é vencido pela inveja. A gente pode ter a tendência para a inveja, porque carnalidade é a tendência. Você pode ter tendência para a inveja, tendência para o ciúme, tendência para a prostituição, tendência para a lascívia, tendência. São tendências e inclinações que nós temos. Você não precisa se envergonhar, mas na hora que você percebe, você não pode deixar ir, porque também a carne é fraca. Você tem que lutar. Por isso, Jesus é muito claro. Ele diz, você quer ser meu discípulo? Quero. Então, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Negar-se a si mesmo é saber dizer não às suas tendências, às suas inclinações, aquilo que agrada a você. Porque dizer não para aquilo que lhe desagrada é muito simples, mas dizer não para aquilo que lhe agrada é muito difícil. É muito difícil. Dói, mas é para você seguir o caminho do reino da luz. Nós vemos que essas armas que são usadas aqui são armas das trevas. E Satanás, o império de Satanás, está cheio disso aqui. Inveja, falso testemunho, mentira, engano. E quantas vezes nós vemos isso na igreja? Não pode fazer parte da nossa vida. Nós precisamos aprender a lutar. Depois de um ministério de 3 semanas tão lindo, pregando a palavra de Deus, implantando, você pensa o que é chegar com a palavra de salvação, com o amor de Deus, trazido por Deus. Deus não deixou que eles fossem para a Ásia, nem para a Bitínia. Disse, não, é para lá. É na Macedônia. Aí quando eles pisam aqui, eles trazem o cálice da salvação. A notícia maior, que Jesus Cristo já redimiu a humanidade. Nós só precisamos nos arrepender e nos entregar. Ele prova tudo na Escritura do Antigo Testamento. Isso desperta, em vez de despertar alegria, isso desperta inveja. Os judeus vão buscar o que tem de pior para acusá-los, trazendo falso testemunho. E ele teve que sair daqui de Tessalônica. Aqui em Tessalônica, durante essas 3 semanas, 3 sábados que ele pregou, nós não sabemos muito sobre esse tempo, porque durante 3 sábados ele arrasou na sinagoga. Mas depois nós sabemos, mas sabe por quê? Porque quando ele fala ele escreve a carta para os filipenses. Quando você lê Filipenses 4, 15 e 16, ele diz assim, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Versículo 16. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2. O bastante para as minhas necessidades.
Então, nós vemos que ele ficou aqui tempo suficiente para receber oferta 2 vezes. Ele trabalhava como fabricante das tendas, mas ele passou por tudo isso e você pode ver. Você pode ver que isso aconteceu com Paulo e Silas, continua acontecendo. E quantas vezes nós temos irmãos por aí sendo vítima de inveja e porque alguém sentiu inveja, vem o falso testemunho e nós acreditamos. E às vezes nós adiantamos a fofoca quando em Êxodo 23 está escrito: não espalharás notícias falsas. Mas nós saímos dizendo, por quê? Quem está aparecendo é gente que está, na maioria das vezes, prosperando. E nós, às vezes, ajudamos. Precisamos ter muito cuidado para nós não sermos sócios dessas pessoas más que procuram fazer chorar os filhos de Deus. Quantos pastores por aí chorando por causa de falatório contra ele? Porque é muito fácil. É só dizer que o pastor fez. Eu conheço um pastor que ele botou câmera no gabinete dele. Botou. O meu filho é dentista. Ele botou câmera por causa do que acontece lá dentro. Qualquer pessoa pode dizer que ele fez alguma coisa sem ele ter feito. Isso é uma arma hoje que se usa como se fosse uma coisa muito nova, mas já vem de muito longe. Por quê? Porque Satanás é velho de guerra. Então nós precisamos, quando ouvimos notícias, principalmente de irmãos, saber se é verdade, orar, de preferência, pedir a Deus por aquela pessoa. Porque às vezes nós estamos cooperando no martírio delas. Então, Tessalônica aconteceu isso e por isso daqui eles foram para Bereia. A Bíblia termina o texto de Tessalonicenses dizendo: e logo durante a noite, porque Jason pagou a fiança. Fiança de quê? Teve que pagar a fiança. Quando Paulo não tinha feito nada, nem Silas. Mas queriam prejudicar. Para que não o matassem, pagou fiança. Mas durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Novamente, nós vemos que Paulo vai buscar a sinagoga. E aí é que ele continua buscando primeiro os irmãos. E graças a Deus nós vamos ver amanhã, não é? Nós vamos a Bereia, lá vai ser bem aceito. Amém.